fim de semana não foi legal para o futebol cearense. Nem o Atlético Cearense venceu, empatou em casa pela Série D. Mas a gente começa falando sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Ceará foi a BH, Belo Horizonte, manteve a sina. Péssima campanha como visitante. O Ceará é o único time neste Campeonato Brasileiro que ainda não venceu fora de casa. E começou com essa lambança da arbitragem, vi muita gente terceirizando a derrota. Eu acho que o Ceará jogou mal, fez uma partida muito ruim. O próprio Thiago Nunes falou muito sobre a arbitragem, que realmente fez uma lambança, depois lá foi e consertou. Mas Caio Costa é mais um revés, esse previsível, né? Esse previsível, não vejo nenhum vexame perder para o Atlético Mineiro lá. O Atlético chegou à 8ª vitória seguida jogando sobre seus domínios. O Atlético tem 9 vitórias, um empate e uma derrota em 11 jogos como mandante. Então perder lá é o habitual do campeonato. A que a gente pode discutir é a atuação. A gente até viu antes do primeiro gol do Atlético, achei a bola do jogo para o Ceará, que é aquele lance, um raro lance de ataque do primeiro tempo que o Everson faz a defesa no chute do Vina. O Ceará veio com a formação trazendo de volta o Giovani em relação ao jogo contra o Internacional. Até imaginava que fosse ser o Fabinho, porque vai ser enfrentar uma equipe que vai ter muito mais posse de bola, que vai te agredir. Não imaginava a entrada do Giovani e o garoto foi mal. Tem ainda a situação do lance do segundo do gol, a reclamação de falta, a gente vai até escutar o Thiago Nunes falando. A falta existiu, mas o Ceará manteve a posse de bola. Então o VAR não interfere numa situação dessa. Pelo menos é a visão geral disso. Depois do 2-0 foi meio que um castigo de final de primeiro tempo. Tava ali 1-0, vou pro intervalo tentar corrigir. O pênalti para mim houve, o Messias comete. No intervalo veio o Ceará jogar com 3 zagueiros, me surpreendeu o posicionamento dos 3 zagueiros. O Luiz Otávio era o jogador da sobra, com o Messias do lado, o Gabriel Lacerda do outro. O time cresceu, mas não é tirar os méritos, sabe, José? Poderia até ter descontado antes de tomar o terceiro gol. A gente tá vendo de novo o lance do Vina que o Everson faz uma grande defesa. Mas também se deve ao Atlético Mineiro que, visivelmente, tirou o pé do acelerador. Não precisava se expor, agredir, faz um terceiro gol já com 2 jogadores que entraram na partida, o Nath Fernandes e o Diego Costa. Talvez 3-0 fosse cruel demais, será até desconta, mas o resultado é o normal. Perder para o Atlético Mineiro em Minas Gerais na atual temporada, nem na Libertadores ele perdeu, ele foi eliminado invicto. Mas a atuação do Ceará parece que é aquele negócio, o time evolui, estagna, evolui, cai um pouquinho. O primeiro tempo foi terrível, fica as observações do segundo tempo e não gostei das alterações, sabe? Teve um determinado momento que o Vina foi jogar de falso 9, aí você olha pro banco, você tem 2 centroavantes e aí tu nem tem um centroavante, nem tem uma referência e ainda perde um pouquinho de circulação. Então, eu acho que o Thiago se perdeu um pouquinho ali no segundo tempo, tentando fazer o time ser mais agressivo. Mas o resultado não dá para lamentar. O que fica preocupante é até onde esse time vai evoluir ainda. E não tem mais muito tempo para treino. Quinta-feira já tem São Paulo e é confronto direto. Confronto direto. Se contra o Atlético. Nesse instante, é a posição mais próxima do Z4 que esteve durante toda a competição. É a menor distância em pontuação também. Em menor pontuação mesmo, né? Realmente o Ceará vive num momento assim que precisa vencer e precisa de uma sequência. O Ceará, como o Danilo vai falar agora, o Ceará não teve 2 vitórias seguidas nesse campeonato. Então, em nenhum momento, né, Danilão, o Ceará não deslanchou ainda. O Ceará não consegue 2 vitórias seguidas para dar um respiro, para aliviar um pouquinho, porque ou empata muito e perde fora de casa, não ganha fora de casa. Ele não consegue ganhar fora, isso é... Então, não era essa rodada o jogo para ganhar fora, não. Mas você traz a bagagem do campeonato todo. Boa tarde para você, Danilo. Ótima tarde, Gisele. Ótima tarde, Caio. Anderson, meus amigos e amigas do futebolês. O que o Ceará fez, no caso, deixou de fazer lá para trás, ele acaba agora vendo a necessidade que aumenta de vencer. E como disse o Caio, não seria numa partida como essa, o Ceará que perdeu a oportunidade, a maior delas, de ganhar do Cuiabá no finalzinho do jogo, quando tomou um gol, que iria ganhar do Atlético Mineiro. É claro que é futebol, era possível, é algo possível, não é algo impossível, mas obviamente bem mais difícil do que a maioria das outras partidas que a equipe do Ceará teve. O Thiago continuou armando a sua equipe da forma que ele quer que ela jogue o restante do campeonato, ou seja, um time mais leve para a saída de bola. É interessante entender que ele optou pela volta do Giovani, já que perdeu o Marlon suspenso para essa partida, e talvez esse tipo de coisa
tenha também fragilizado um pouco o poder de marcação da equipe do Ceará. Mas eu entendo a tese do treinador, né? Ele não está preparando o Ceará apenas para uma partida contra o Atlético Mineiro, ele está focando no restante da competição, mas talvez para esse jogo não fosse a formação ideal, e aí o Ceará teve essas dificuldades, perdeu a partida. Acredito que, embora o treinador tenha nos microfones deixado o foco todo na arbitragem, em possíveis erros, em questões que teriam levado o Ceará a essa derrota, espero que internamente ele tenha um outro discurso, né? Um discurso onde ele pontua erros da sua equipe e tenta corrigi-los, porque, como vocês disseram, o confronto da quinta-feira contra o São Paulo é muito mais do campeonato do Ceará. É um confronto direto e a equipe ainda não conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi jogando por Campeonato Brasileiro, então seria uma ótima oportunidade. Vamos ouvir agora o técnico Thiago Nunes. O Thiago ficou na bronca com a arbitragem, né? Ele reclamou bastante da arbitragem. Deu uma bela terceirizada, né? Vamos ouvir o que é que o técnico alvinegro falou. O árbitro, ele foi muito mal, não foi pouco, ele foi muito mal no jogo. Todas as decisões dele, né, e dos seus companheiros de arbitragem foram em pró-Atlético Mineiro, né? Na dúvida, sempre era pró-Atlético Mineiro. O primeiro lance, onde ele marca um pênalti, depois que foi anulado pelo VAR, né, na consulta ao VAR, foi uma vergonha. Nós realmente não tivemos um bom primeiro tempo, mas a arbitragem também acabou nos atrapalhando demais. Houve uma reclamação da minha parte, né? Eu falei que ele não estava qualificado o suficiente para apitar a partida, ele acabou me expulsando. E aí o Thiago não vai estar no banco contra o São Paulo. Não vai estar no banco contra o São Paulo, né? Ele cumpre suspensão. Para quem não está acompanhando muito futebol, né? Ele cumpre suspensão. Tomou cartão vermelho, a mesma coisa do jogador. Ele vai ter que cumprir suspensão, depois vai ser julgado.